Olá, turma. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a determinação de pH. E para isso, vamos dar uma relembrada sobre como é que a gente fazia para saber se o meio era neutro, ácido ou básico. É só olhar para a concentração dos íons presentes, que são H+, e OH-. Quando o meio é neutro, como é o caso da água pura, né, as concentrações são iguais. Ó. Quando o meio é ácido, a concentração de H+ é maior que OH-. Quando é básico, é o contrário. É a concentração de OH- que é maior que H+. Tá? Por exemplo, quando o meio era neutro, né, como o caso da água pura, né, as concentrações são iguais e a 25 graus Celsius, como a gente viu, é 10-7 o valor. Isso aí foi determinado através da tal da condutividade elétrica. Tal. E aí, quando a solução vai se tornando ácida, né, a concentração do H+ aumenta nesse sentido aqui, ó, ou seja, de 10-7 a 10 elevado a zero. Consequentemente, o OH, a concentração, vai diminuindo. Quando a solução vai se tornando básica nesse sentido, ó, a concentração que aumenta é a de OH-, ó, daqui para cá aumenta. Já a concentração de OH+ vai diminuindo, uma curva puxa a outra. Quando a concentração de H+ aumenta, a de OH- diminui, tá? E aí, a gente está falando sobre questão de ácido básico usando concentrações dos íons. Para facilitar esse estudo, foi criado esse potencial hidrogênio iônico, que é o pH, e o potencial hidroxilo iônico, que é o pOH. Na realidade, é uma forma de você trabalhar com números mais inteiros, para facilitar o entendimento, ao invés de estar usando aquelas potências de 10, aqueles números fracionados. Tal. Então, a gente determina o pH da seguinte forma. O pH de solução é definido como menos logaritmo da concentração de H+. O pOH ó, é menos logaritmo da concentração de OH-. E aí, se você tiver o pH, você pode calcular a concentração também. Ó. Basta elevar esse pH a 10 a menos pH, eu encontro a concentração do H+. 10 a menos pOH, eu encontro a concentração de OH-, tá ok? Seguindo, vamos fazer uma revisãozinha sobre logaritmo. Esse é assunto lá da matemática, tá? Mas vamos fazer o mais simples, porque aqui para pH a gente só usa os mais simples, os casos mais simples, tá? Então, gente, logaritmo de b na base a, qual é o valor? Gente, logaritmo na realidade é uma forma de você representar expoentes, né? Números com potência, tá ok? Então, seria mais ou menos assim, ó. Quem seria o valor desse x? É o número que eu elevo, né? Ó, é o número que eu elevo ao a que dá esse valor de b. Como assim? Esse b é o logaritmando, isso aqui é a base, e esse aqui é o valor nosso, é o nosso resultado. Seria mais ou menos assim, ó. Gente, quem é o logaritmo de 36 na base 6, ó? Quem é o resultado? É o número que eu elevo esse aqui, ó, a base, que dá esse valor aqui, b, ó. Qual o número que eu coloco aqui em cima do 6 que vai dar 36, gente? Só pode ser 2, ó. 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6 dá 36, ó. Quem é logaritmo de 16 na base 2? Gente, o valor aqui é o número que eu coloco bem aqui no 2, que vai dar 16. Que valor é esse, gente? É 4. 2 elevado a 4 dá 16. Então, isso é que é logaritmo, tá? Então, para determinar pH, né, e saber se é ácido ou básico, você faz esse cálculozinho com logaritmo para facilitar. Ó. Por exemplo, quando a solução é neutra, que no caso a água pura a 25 graus, a concentração dos íons aqui ó, é 10 a menos 7, como é que eu calculo o pH? Olha só, pH é menos logaritmo da concentração de H+, quem é a concentração do H+, é 10 a menos 7. Como é que a gente calcula esse pH? Olha só, gente, é simples, ó. Não precisa nem aquele cálculo todo. Então, vamos fazer dos dois jeitos aqui. Ó. Então, pH seria menos logaritmo né, de 10 elevado a menos 7. Gente, quando não aparece a base aqui, ó, quer dizer que é o 10, tá? Ó. Quando tem base, é a base, como foi os casos anteriores lá. Quando não aparece, é como se fosse 10. Então, gente, quem é o logaritmo aqui? Ó? É o número que eu elevo ao 10 aqui que dá esse mesmo valor. Não é menos 7? Se eu colocar menos 7 aqui no radical 10 a menos 7, então seria quem aqui o logaritmo de 10 a menos 7? É menos 7. Com o menos da fórmula, dá 7. Então quem é o pH, né? No caso aqui, da solução neutra é 7. Quem seria o pH, gente? É a mesma coisa. Só que ao invés de usar a concentração de H+, você vai usar a concentração de OH-, mas dá o mesmo valor, tá? E aí, para os outros, ó, quando a solução for ácida, o que, é que acontece? Quando você determinar o pH, ó, o pH, a concentração do H+ vai ser maior que 10 a menos 7, já o pH vai ser menor, vai estar entre 0 e 7. A gente vai já ver isso. Quando a solução for básica, ó, né, a concentração do H- vai ser menor que 10 a menos 7. E quem que vai ser maior que 7? Vai ser o pOH que vai ser maior que 7, tá? Ó. Então a gente vai ver na escala já já um exemplo aqui. Ó.
Quando a concentração de H+, é 10 a menos 4, ó, tu calcula o pH aqui, ó, vai ser, lembra? Menos log 10 a menos 7 e tal, que dá quanto? 4. Gente, quando tiver logaritmo assim, ó, basta colocar esse valor. Quem é menos logaritmo de 10 a menos 7 é 7. Quem é logaritmo de 10 a menos 4 é 4. Quem é logaritmo de 10 a menos 2 é 2. Não perca tempo, tá? Então, o pH vale quanto aqui? 4. Então, se o pH está abaixo de 7, ó, pH abaixo de 7, cadê? Ó? pH abaixo de 7, a solução é ácida. Aqui eu calculei o pOH, achei 2. Ó. Quando o pOH é abaixo de 7, ó, então a solução é básica. Então, a gente usa a escala de pH, tá? Existe o pH e o pOH, mas para comparar soluções ácida, básica ou neutra, a gente usa a escala de pH, tá? Então, seria mais ou menos assim, ó. Solução neutra, como a água de torneira, por exemplo, o pH vai ser 7. Soluções que tiverem pH abaixo de 7 até 0 vão ser ácidas. Aqui nós temos alguns exemplos: ácido clorídrico, pH 0,1, limão 2, o pH tomate 4,5, tudo isso é ácido. Lembrando, quanto mais próximo do zero aqui do pH, mais ácido é a solução. Quanto mais próximo do 7, menos ácido. Acima de 7 até 14, a solução é alcalina ou básica. Olha os exemplos aqui, ó. Ovo é 8,5, é básico. Sabonete, ó, alvejante. Lembrando, quanto mais próximo do 7 aqui, né, é menos básico, e quanto mais próximo do 14 é mais básico. Outra coisa, toda vez, ó, a soma do pH com o pOH vai dar 14, tá? Ó. Lembra que a gente viu a escala de 0 até 14 aqui? Como é que se mede pH, gente? Existe medidor, né, que é um aparelhozinho através de sensor, e também existem os indicadores de ácido básico, que a gente vai ver na próxima aula, vai precisar disso aqui, ó. São substâncias que você coloca lá no meio, e aí ela vai tomar uma coloração dependendo do meio que ela se encontra. Por exemplo, o vermelho de metila, vamos ver, ó, que ele, né, ó, no meio ácido, por exemplo, ele está vermelho. Já quando ele muda para o básico, não vai mudando para o básico, ele se torna amarelo. A gente vai ver isso aí, tá? Então, fazendo os exercícios aqui, ó, ele pede para determinar o pH dessas soluções aqui, ó. Nessa letragem, gente, ele deu a concentração do OH- e pede o pH. Olha só, ele deu a concentração do OH-. Se ele deu a concentração de OH-, eu posso direto calcular o pOH. Viu? Eu só posso calcular pH se ele der concentração de H+. Então, calculando o pOH aqui na menos logaritmo da concentração, então ficaria menos logaritmo de 10 a menos 3. Quando não aparece aqui é como se fosse 10. Quanto é que vale o valor do logaritmo de 10 a menos 3? É menos 3, né? Ó. Com o sinal lá fica 3. Então, o pOH vale 3. Ele não está pedindo pOH, ele está pedindo pH. Se eu sei o pOH que ele vale 3, gente, eu posso saber o pH. Lembra? Se a soma dos dois é 14, quanto é que vale o pH aqui? Só pode ser 11. Ó. 11 mais 3 dá 14. Na letra B ele também, ó, deu a concentração de OH-, ó, que é 0,1 ou 10 a menos 1. Tá, ó. Aí tu calcula o pOH, ó, usando aqui ó, 10 a menos 1, o pOH vai ser 1. Quanto é que vale o pH? Gente, é o número que somado com o outro dá 14. Ó, né? pOH 1 mais 13 não dá 14, então o pH vale 13. Na letra C, ele deu já a concentração do H+, então tu calcula direto. Ela não é 10 a menos 4. Ó. Então a concentração do H+ é 10 a menos 4, tu acha direto o pH. Ó. Menos log da concentração, fica menos log de 10 a menos 4. Isso aí vai dar menos 4. Com o menos daqui fica pH 4 positivo. E a concentração 1 mol por litro seria o quê? pH menos log da concentração, seria log de 1 na base 10. Gente, qual o número que eu elevo bem aqui no 10 que dá 1? Só pode ser o 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, o pH, melhor dizendo, vale quanto? 0. É bem ácido mesmo essa solução. O outro, ó, foi medido os valores de pH desses sucos aqui, ó, e encontrou esse valor. Maracujá, o pH 2,5, maçã 3 e uva. Ele pede para comparar as soluções aqui, ó, com seus pH. O que é que acontece? Gente, você tem que ver essa situação aqui, ó. Como é que varia o pH em função da concentração dos íons lá, ó. Olha só, anota isso aqui, ó. Se o pH varia uma unidade, por exemplo, passa de 1 para 2, ó, a concentração de H+, ela varia em 10 vezes. Bora ver, confirmar isso aqui, ó. Imagine as duas soluções ácidas, só que uma o pH é 2 e outra o pH é 1. Ó. Então, se o pH é 2, quer dizer que a concentração é 10 a menos 2. Então, ó, a concentração vale 0,01. Se o pH é 1, quer dizer que a concentração é 10 a menos 1. Então, a concentração desse é 0,1. Gente, essa solução, ó, a concentração de H+ dessa solução em relação a essa é
é 10 vezes maior que essa, não é assim, ó? Então, à medida que eu aumentei, ó, uma unidade de pH, ó, qual a concentração que eu aumentei em relação à outra? 10 vezes. Então, cada unidade de pH, você aumenta a concentração em 10 vezes. Se tu aumentar uma unidade, aumenta 10 vezes. Se tu diminuir uma unidade, diminui 10 vezes. Então, a resposta vai ser a letra E. Ó. Em relação do maracujá com a uva, veja que a gente aumentou duas unidades, ó, de 2,5 para 4,5. Então, quer dizer que aumenta 6 vezes em relação ao suco de uva. 100 vezes, melhor dizendo. Se do maracujá aumenta duas unidades em relação à uva, né, cada uma vale 10 vezes. Então, se foi duas unidades, vai ser 100 vezes, tá? Para finalizar, ele diz que uma amostra de sangue, né, ó, analisada, diz que tem a concentraçãozinha dos íons H+, ó, vale 5 vezes 10 a menos 8, tá aqui, ó. Ele pede para determinar o pH dessa amostra, sabendo que o logaritmo de 5 vale 0,7. Então, ó, fica assim, concentração de H+, para tu calcular o logaritmo. Tá? Fica menos log de H+, então H+, é 5 vezes 10 a menos 8. Existem as propriedades de logaritmo, tá? Quando tem essa multiplicação, você soma o logaritmo. Então, ficaria menos logaritmo de 5 mais menos logaritmo do 10 a menos 8. Você faz separado. Então, esse aqui ele te deu, ó, logaritmo de 5 não vale 0,7, então fica menos 0,7 aqui da forma. Mas com menos dá menos. Logaritmo de 10 a menos 8 é menos 8. Com esse menos aqui fica mais. Então, quanto é? 8 menos 0,7. Vai dar 7,3. É o pH dessa amostra de sangue tá, ó, analisada. Esse pH do sangue ele é ácido, neutro ou básico? Gente, ele é ligeiramente básico. Está acima do 7 um pouco. Obrigado pela atenção e eu espero que tenham compreendido o conteúdo.